Resumir o meu comentário em uma frase: L'État c'est moi. Ela é atribuída a Luís XIV, que significa o Estado sou eu. A gente não está diante de um Estado de Direito que faliu, que ruiu, que não existe mais. A gente está diante do absolutismo. E o Pavinato escancarou aqui. Só, como ele mesmo diz, só não entende quem ou é idiota ou é mau caráter. Em Brasília, e tudo está tão perigoso, vocês veem aqui, né? Qualquer coisa que a gente fala, né, a gente aqui tem que responder, né, como se nós fôssemos os criminosos. Qual é meu crime? Meu crime é saber ler. Cláudio Caivano. Primeiro, te parabenizar, Pavinato, pela paciência de ler as 501 páginas. Não deve ter sido fácil, deve ter tido, né, que tomar aí algum tipo de medicamento para ficar bem. Parabéns pela análise, né? O seu conhecimento já sabe. Gardenal, é. Eu podia resumir o meu comentário em uma frase: L'État c'est moi. Ela é atribuída a Luís XIV, que significa o Estado sou eu. A gente não está diante de um Estado de Direito que faliu, que ruiu, que não existe mais. A gente está diante do absolutismo. E o Pavinato escancarou aqui. Só, como ele mesmo diz, só não entende quem ou é idiota ou é mau caráter. Por quê? Não se trata apenas da lei que o Pavinato trouxe, a 8.038 e a 12.850. Se trata de todas as outras leis. Ontem a gente estava num evento com 200 advogados e nas várias mesas que eu passei, o tema era um só. Não existe mais ordenamento jurídico no Brasil. Porque o ordenamento jurídico no Brasil é baseado no Alexandre de Moraes. É ordenhamento. Ordenhamento. O Alexandre de Moraes, ele é uma leiteira holandesa. Isso, que ele faz o ordenhamento jurídico. Pois é. Essas grandes tetas do STF. E diante disso não há como você se defender, não há como defender clientes. Não há o que fazer, a não ser ir para as ruas e tentar transformar essa nação que padece da ausência total de liberdade hoje. Mas eu tenho uma frase, só para passar para vocês, é assim, ó. Já vou devolver a palavra. Ninguém perde algo que não sabe que possui. O brasileiro nunca entendeu o que é liberdade. E está padecendo justamente desse mal agora. Então tem muita gente que aplaude Alexandre de Moraes de pé. Doutora Ana Paula, o que você já perdeu não sabendo que tinha? Olha, eu não padeço desse mal, eu sei perfeitamente tudo que nós estamos perdendo. E assim, diante de toda essa aula que você deu, Pavinato, e que não foi a primeira vez, né? A gente já você vem ao longo do programa, nesses 10 meses, em diversas oportunidades, explicando com maestria toda essa questão do ordenamento jurídico e, portanto, a nossa audiência está familiarizada já com esses temas, com esse conteúdo e com muitas coisas que você fala. Mas de toda a sua fala, eu queria chamar a atenção para algumas coisas específicas. Porque às vezes fica parecendo que é um preciosismo da nossa parte que o Alexandre de Moraes, ou os juízes, ou qualquer poder judiciário, né, de qualquer esfera no Brasil, tenha que seguir detalhes da lei e para que tem? Não tem. Você fala aqui que no regimento interno, eu fui lá ver, né, o artigo 9, não tem esse item 1, né, e realmente você não tem. De mim? Não duvidei. Mas eu queria ver com meus próprios olhos. É assim mesmo que a gente tem que fazer. Porque eu queria explicar para a audiência o seguinte: quando você fala assim, não tem fundamento, às vezes a pessoa que é leiga não entende o que exatamente nós estamos dizendo. Tudo que você decide, tudo que um juiz decide, ou mesmo um advogado, quando vai peticionar, ele tem que fundamentar legalmente o que ele está falando. O que é fundamentar? Em qual artigo de lei ele está se baseando para dizer aquilo. Esse é o fundamento legal. Então, quando você dá um fundamento legal, artigo 9, inciso 1 e item 1, que não existe na lei... É o afundamento. Você está dando um fundamento legal que não existe. Em vários outros trechos desse acórdão, não existe sequer o fundamento legal, como ele disse aqui, que
a atuação do ministro Alexandre de Moraes foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Constitucional com base em qual artigo da Constituição? Isso é fundamental. E isso é muito importante porque nós temos as alegações preliminares de várias nulidades, nós temos o mérito que vai ser julgado depois com base nessas provas, né, que a gente já vê de antemão que são extremamente frágeis. Mas antes do mérito, que é realmente o assunto, a prova, se houve crime, se houve golpe, se não houve, né, você tem as alegações preliminares, que são as alegações de cunho processual. Por que que isso é importante? Porque senão o Estado, ele julga qualquer um de nós da forma que ele bem entender. Então, quando eles falam lá que estão defendendo o Estado democrático de direito, é justamente o contrário. O que é o Estado democrático de direito? É um Estado totalmente baseado em leis. Então, as leis estão lá escritas, estão postas, e qualquer um de nós, com um auxílio técnico de um advogado, sabe que está debaixo da soberania da lei. Então, quando a gente tem várias alegações preliminares que a gente percebe que são corretas e que o Supremo Tribunal Federal só devolve assim, ó, não houve cerceamento de defesa porque eu estou dizendo que não houve. Nós estamos, hoje são esses réus que estão sendo julgados, mas qualquer brasileiro hoje pode ser julgado à revelia da lei. Porque nós estamos abrindo vários precedentes aqui que dane-se a lei, dane-se fundamentação legal, a gente não coloca, a gente coloca errado, a gente julga do jeito que a gente quiser, e o Estado, ele é muito poderoso frente ao cidadão. Gente, nós estamos falando do direito processual, que são as regras de como julgar uma pessoa, e a primeira delas é o juiz natural, que nós já falamos aqui também. Então, nós estamos à mercê de uma ditadura de toga, cuja lei no país hoje é o que sai de dentro da cabeça do Alexandre de Moraes. Nós não estamos mais debaixo do peso da lei, estamos debaixo do peso do jumento. Exatamente. Se a receita está errada, que bolo que vai ser entregue para a sociedade? Exatamente. Alguém quer falar, mas algo disso, diga o que quiser. É surreal, para viver assim. A gente espera o quê? Imparcialidade da justiça. Né? Aí vem a questão número 1 que o Pavinato colocou aqui, da suspeição. Como é que a gente pode ter uma votação em que os juízes que são suspeitos votam se eles são ou não suspeitos? É um negócio assim, se eu vou tentar explicar para uma criança de 5 anos, ela fica maluca, não vai entender. Há uma suspeição. Aí você pergunta para o cara que está dizendo, olha, você é suspeito. Se ele é suspeito... Outro ponto. Parece aquela velha... Você lembra aquilo que o feminismo criticou muito, né? Que antigamente é um país machista, misógino, os homens batem nas mulheres e os homens costumam falar assim, eu não sei porque eu estou batendo, mas ela sabe porque ela está apanhando. É mais ou menos isso, é o argumento que o STF passou a usar. Exato. Eu não sei porque estou batendo, mas ele sabe porque está apanhando. Outro exemplo aqui, a competência é da primeira turma ou é do plenário? Né? Muito bem. Quem julga isso? É a primeira turma. Não, quem tem que julgar isso é o plenário. O plenário tem que dizer se é dele ou se é da primeira turma. Se o plenário dissesse que é da primeira turma, ok, não. Mas a primeira turma, que é menor que o plenário, diz que ela é a competente da histórica. É negócio de maluco. Com base num dispositivo que não está. Exato. Num dispositivo que ela menciona. Né? Ou seja, há claramente momentos em que eles ignoram a lei, há momentos em que eles criam lei, que eles legislam, para poder justificar a decisão deles. E aí eu concluo, Pavinato, fazendo a seguinte pergunta. Diante de tantas coisas cabrosas aqui que você destacou, quantos anos, quantas décadas o Brasil vai demorar para resgatar a segurança jurídica? E aí, professor Soto, o que achou do Chaves vendendo churros? Pave, primeiro, eu quero te parabenizar pelos esclarecimentos que você fez. Eu vou pegar uma palavra que a Ana Paula usou, familiarizado. O que você fez foi exatamente aquilo que é necessário para a sociedade brasileira, ela estar familiarizada, já não é mais nem com as questões jurídicas, mas com os abusos que estão sendo cometidos juridicamente e em contrário à jurisdição, contra a jurisdição. É isso que você fez. Então, eu pediria para todos aqueles que assistem que gravem isso, porque a tendência
de apagar a história, eu não ficaria surpreso que toda a tua exposição seja depois apagada de alguma maneira, seja retirada de circulação. Então que as pessoas gravem todo o esclarecimento que você fez, porque você está familiarizando a sociedade brasileira acerca de entender aquilo que o Caivano falou. Não se tem algo que não se sabe que tinha ou que tem. Praticamente você está mostrando, nós temos isso, só que nós não sabemos. Exatamente por não sabermos é que eles estão abusando. Para concluir... Professor, antes que você conclua, para você poder demorar mais um pouco a concluir, eu só queria trazer mais uma insatisfação e compartilhar. O que mais me enojou não foi o Alexandre de Moraes. Porque a gente sabe o que esperar do Alexandre de Moraes. A gente sabe que esse sujeito não vale nada. Então, esperar outra coisa, um sujeito que vale nada? Não ia. É a mesma coisa que você esperar a ternura de cafetão. Não dá. Não dá. Mas o Cristiano Zanin, que tem toda aquela obra escrita de lawfare. O lawfare deve ter ido para casa do cacique. O lawfare. Aquelas defesas que ele fez do Lula, na Lava Jato. As delações, as torturas, etc. A chupação de manga da delação o interesse nacional. Vá lamber sabão, Cristiano Zanin, pelo amor de Deus. Foi uma das poucas discordâncias que nós tivemos quando eu falei a natureza do indivíduo se transforma e ocorre uma transubstanciação quando ele deixa de ser um cidadão para se tornar aquilo que ninguém sabe o que é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ali nós tínhamos discordância disso. O Zanin vai fazer exatamente o contrário a tudo aquilo que ele pregou. Por isso, como ensina o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o maior constitucionalista vivo desse país, que esta semana comparou Alexandre de Moraes, seu ex-aluno, de Savonarola e Torquemada, no Conjuro. É por isso que o professor Manuel Gonçalves ensina. Só pode ser indicado ao STF aquele que tem notável. É o cidadão com notável saber jurídico. E não um cretino qualquer que pode se tornar qualquer coisa. Apesar de entender o que você está falando, eu acho que não só o notável saber jurídico bastaria. A estrutura tinha que ser modificada e deveria ser dado mandato específico de tempo e não a vitaliciedade. Você dar um poder como este para uma pessoa cuja alma se modifica depois que ele assume o cargo é um erro, uma falha, é uma temeridade. E nós estamos vendo a que ponto a temeridade pode ter chegado. E nós estamos vendo aí. E a conclusão que eu queria chegar é que o teu esclarecimento trouxe algo também, e não é apenas uma complementação. Nós não vivemos mais um Estado de Direito. Você foi muito claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia é que eles mataram o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é uma evolução do entendimento da realidade política em que só pode ter democracia entendida como poder do povo para controlar os seus governantes se alguns direitos fundamentais forem preservados. Dentre eles, a contestação daquilo que os governantes fazem e as autoridades fazem. Isso eles mataram. Mas o que eles mataram além foi o Estado de Direito. Porque até o regime de Hitler tinha Estado de Direito. Sim. Porque ele estava configurado. E era um Estado absoluto, um Estado absurdo, um Estado nojento, mas tinha o Estado de Direito. Nós não temos mais nenhum Estado de exceção. Estado de exceção nós tivemos de 68 até 78 no Brasil, para responder aos guerrilheiros. E não estou dizendo que aquilo era uma coisa boa. Foram 10 anos em que os próprios militares tentaram e trabalharam para restaurar a democracia, junto com um grupo de civis. O que nós temos agora é nada. Porque nós não temos nem Estado Democrático de Direito, que isso já foi jogado fora no processo, nós não temos o Estado de Direito. Por qual razão? Porque a legislação sai da cabeça dele, foi o que você demonstrou. Aí é uma demonstração científica, técnica, teórica, do absurdo de que não tem fundamentação para nada. Logo, como a Ana havia falado ali, eles decidem da cabeça deles, como o Arthur falou, eles decidem até aquilo se eles podem ou não decidir, independentemente da lei. Professor Suano, se eles tivessem, pelo menos se eles tivessem um pouco de vergonha na cara. Porque se tivesse um pouco de vergonha na cara, sabe o que eles fariam?
A Lei 12.850 fala no artigo 4º, parágrafo 7º, que o juiz ele pode ouvir o delator, o colaborador, na homologação, ou seja, na audiência que ele vai dizer se homologa ou não, e depois disso a lei mesmo diz que é só o MP, o delegado. Mas quando esse na homologação pode dizer que no curso da colaboração, se aqueles requisitos validados na homologação, sabe, nem esse exercício mínimo eles têm. A pachorra de enfrentar é uma vagabundagem. Porque eles podiam pelo menos ter a decência de disfarçar. Podia ter a decência de mentir. Podia ter a decência de inventar. Mas nem isso. É a seco. É no cuspe. Pavinato, quando você fala do notável saber jurídico, hoje a minha tristeza maior é que eu questiono não é nem se eles têm a decência, é se eles têm capacidade. Me parece que eles não têm mais capacidade de raciocinar. E aqueles que têm capacidade já falaram, não interessa, eu quero reinar no inferno. Os mais técnicos simplesmente chutaram o pau da barraca e falaram, eu vou tocar porque eu posso reinar. Sem querer fazer gracinha, mas se determinadas autoridades do STF deixarem a sua barba crescer, sabe qual era o filme que poderia ilustrar a sua biografia no futuro daqui a 100 anos? O Almirante General Aladim, do filme O Ditador. Tudo saía da cabeça dele, ele fazia o que quiser. Corria para participar de Olimpíadas e ele ganhava todas as medalhas, ouro, prata e bronze. Que ele ia atirando. Ele ia atirando em todo mundo para matar. Sacha Baron Cohen. É o que eles fazem. Sai tudo da cabeça deles e sem ter nenhuma fundamentação. A angústia que me dá é que parece que nós não temos nenhuma saída, exceto no momento em que o sistema falar. Nós temos que nos desfazer desses indivíduos, senão o próprio sistema vai sucumbir. Quando que isso vai acontecer, não sei. O medo que eu tenho é que nós seremos arrastados, e muita gente boa vai ser arrastada também, apenas por uma decisão em que ele dirá, a fundamentação sou eu. Agora você veja, aí a gente fica preocupado, o projeto da anistia, vamos imaginar assim, aprovou o projeto da anistia. Tá, quer dizer, se o Alexandre não quiser, ele não precisa nem disfarçar para não cumprir a lei. Né? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.